É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Aceito caminhar sempre ao teu lado. Me convidas a tomar uma atitude. É nobres a missão que me confias, anunciar a sua vida em plenitude. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, Ele também me ama, nos ama e Ele nos convida hoje a doarmos a nossa própria vida. Queremos nesse momento, meu irmão, a nos conectar com esse Deus que nos ama e que nos quer bem, por isso nos convida a doar a nossa própria vida. O Salmo 118 diz que feliz é o ser humano que observa os mandamentos, os preceitos do Senhor. E observar os preceitos do Senhor com todo o seu coração, com todo o seu ser. E procurar sempre o nosso Criador. Porque quando nós estamos longe, distante de Deus, a gente fica triste. Porque é como uma planta, né? Quando o galho fica distante da raiz, a tendência é murchar e morrer. Por isso nós precisamos ficar sempre conectado com o nosso Criador, com o nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, e com essa certeza de que nós estamos conectados com o nosso Deus, nós queremos também nos conectar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, sobretudo as pessoas que nesse momento estão sofrendo. Eu queria neste momento trazer presente a Zeneide Guilherme de Araújo, que perdeu a sua mãe. Zeneide, receba o nosso carinhoso abraço, os nossos sentimentos e pode ter certeza que ela está no bom lugar e nós estamos também nesse momento muito unidos, né? Unidas a você também. Queremos também rezar pela Maria Rita, pelo Miguel Barros Barbosa, pelo Davi Lucas, pelo Pedro Miguel, pela Ana Gabriela, pela Júlia dos Santos, pela Ana Liz, pela Tereza e o Ricelli Bezerra, pela Rosineide Maria Lins, pelo Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Santana, Milena Coelho, Maroli e toda a sua família, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma. Queremos também rezar pelos Raimundo José Coelho e toda a sua família, de maneira toda especial pela sua esposa, Clara. Queremos também rezar pela Maria Auxiliadora Castro, o Baldo Cardoso, Heleno Magalhães Neve, e rezando pelo Heleno, também vamos trazer presente toda a sua família, esposa, filho, irmãos e irmãs. Queremos também rezar pela Keila Jubiele, pelo Fabiano Oliveira, pelo Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra da Silva, Gildevan Alves Campo, Angelina Umbelina de Santana e Marise Umbelina de Santana. Queremos também rezar pela Maria Isabel Dias da Silva, que também está internada na UTI, e trazer presente também os seus familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, neste momento, preparar o nosso coração, nesse silêncio profundo, para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos o Evangelho, que hoje está em Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor.
saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje traz alguns detalhes interessantes. Lembrando, né, que Jesus tinha, né, no evangelho de ontem e de hoje é a continuação, Jesus curou uma pessoa, um paralítico, né? E tinha ali todos os doutores da lei que questionavam Jesus, né, por que ele estava nele curando aquele homem, inclusive se aproximando, que não podia. Jesus hoje vai mais além, quando ele vê um homem chamado Mateus, cobrador de imposto, portanto alguém excluído, muito excluído, considerado um pecador público, e Jesus vai chamar esse homem para fazer parte do seu grupo. Jesus nos desafia, né? Desafiou o povo da sua época e continua nos desafiando. Imagine chamar um homem de má fama para fazer parte do seu grupo. Será que nós também, hoje, será que nós aceitaríamos alguém que tem uma má fama fazer parte do nosso grupo? Do nosso círculo de amizade? Né, do nosso grupo ali onde a gente reza junto, da nossa pastoral, e aí Jesus vai aceitar. E se Jesus aceitou e nós somos seguidores de Jesus, nós somos convidados a comungar com as suas decisões. Ou seja, fazer aquilo que ele manda, né, que ele pede. E aí é interessante que aí Jesus vai dizer, olha, siga-me. Jesus geralmente quando chama alguém, ele não usa um discurso muito grande não. Ele usa uma frase muito pequena. É sempre geralmente essa: siga-me. Siga-me. E só isso. Quando Jesus nos chama também, ele não usa grandes discursos. Porque quem usa grandes discursos é porque não tem nada para oferecer. Geralmente usa uma pequena frase é suficiente. E é interessante que o evangelho vai dizer: Mateus levantou e seguiu Jesus. Ou seja, Mateus tomou uma decisão, ele se colocou em movimento, ele se levantou e depois aí ele vai seguir Jesus. E a gente sabe que seguiu Jesus até a sua morte, que também foi martirizado, né, depois, que ele assumiu para valer a missão a ele confiada, né? E depois Jesus vai sentar-se à mesa. Olha a coisa, sentar-se à mesa significa dizer eu te acolho. E Jesus foi sentar na mesa não só do Mateus, mas de outros cobradores e de outros pecadores. Imagine se um doutor da lei jamais ia sentar-se à mesa com um cobrador de imposto, jamais. No entanto, Jesus vai sentar-se à mesa, Jesus vai acolher. E eu acho muito interessante, eu pensava muito nessa frase. As pessoas que têm saúde não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. E aí Jesus vai dizer assim, olha, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar pecadores. Parece que Jesus vai na contramão do seu tempo também hoje, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Porque eu sei que muitas vezes
nós também não concordamos com Jesus. Assim como o doutor e Dali não concordavam, também nós não concordamos com Jesus quando ele chama para fazer parte do seu grupo alguém de má fama. Quando ele diz que veio para os pecadores e não para os justos. Sabe por quê? Porque nós nos consideramos os justos. Nós nos consideramos as pessoas perfeitas, as certinhas, os certinhos, né, da vida, e que a gente não aceita as pessoas que por um motivo ou por outro, tiveram que se desviar na vida, né? Tiveram uma vida não tanto de acordo com o projeto, né, de Deus, com a vontade de Deus, mas que se arrependem e voltam atrás e precisam ser acolhidas por nós. Se a gente não acolhe, se a gente não dá uma chance, ela pode voltar para o mesmo lugar de antes. A gente precisa acolher, e como é difícil acolher, como é difícil aceitar. Mas, ao mesmo tempo, basta a gente olhar para o nosso mestre. Ele acolheu, ele aceitou. Imagine se ele não tivesse aceitado Mateus. Mateus ia continuar por resto da vida sendo um cobrador de imposto, né? Sendo excluído. No entanto, ele se tornou discípulo de Jesus e foi fiel até ser martirizado. Foi fiel até ser martirizado. E assim por diante, outros discípulos, outras discípulas que se converteram e que seguiram Jesus com muito carinho e com muita ternura. Então, Jesus, ele é incrível. E é esse Jesus que eu sigo e eu tenho certeza que é esse Jesus que você também segue. Não é o Jesus, eu vou dizer de novo e vou dizer tantas vezes seja necessário. Não é o Jesus engomadinho, não é o Jesus que fica só naquele espaço, né, bonito, cheio de flores e assim por diante, mas é o Jesus que se coloca em movimento, que vai ao encontro das pessoas. E é esse Jesus que eu sigo, e eu tenho certeza que você também segue. Por isso é interessante a gente conhecer o Jesus dos evangelhos, Jesus da Bíblia. É interessante a gente conhecer esse Jesus. É um Jesus que não discrimina ninguém, certo? É um Jesus que não suporta a injustiça. É um Jesus que não aceita bajulação, certo? É um Jesus que vai ao encontro dos excluídos. É um Jesus que diz: eu não vim para os justos, eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar os pecadores. Está aí no Evangelho, no versículo 13, né? No Mateus 9, versículo 13. É um Jesus que veio para aqueles que precisam, né, de cura, para aqueles que precisam de salvação. Ele não veio para aqueles por certinho, até porque os certinhos já se acham, né? Na verdade, se acha, né? Justos, né? Mas ele veio justamente para os pecadores. Ele veio para se aproximar desse público e de cuidar, né? Porque o médico, ele só é chamado se tiver gente doente, né? Se não tem ninguém doente, se eu não estou doente, eu não preciso de médico. Eu só vou ao médico se eu tiver com alguma enfermidade, com algum problema de saúde. Então, Jesus veio para os injustos, para os injustos não, para os pecadores, para aqueles que eram considerados lixo da sociedade. E ele continua vindo até hoje para aqueles que a sociedade exclui e joga fora como se fosse lixo, né? Então, meu irmão e minha irmã, por isso que eu iniciei hoje essa reflexão, a oração, cantando, né? Um canto vocacional, né? Um canto vocacional, que nós devemos aceitar a proposta de Jesus e dizer sim sempre para Ele. E quando eu digo sim, pode ter certeza que eu estou também dizendo sim para a felicidade, para o amor, para ser feliz, né? Para se sentir uma pessoa realizada, entendeu? Para buscar energia, força, essa força boa, essa força positiva. Quando eu digo sim a Jesus, eu estou sendo luz para os meus irmãos e para minhas irmãs. Meu irmão e minha irmã, que esse mês que se inicia hoje, o mês de julho, seja um mês de muitas bênçãos. E a gente decide. Eu posso decidir hoje como é que eu quero que seja esse mês de julho. Eu quero que seja um mês abençoado por Deus. Eu quero que seja um mês alegre, feliz. Eu quero que seja um mês onde eu tenha energia, força para superar os meus problemas. E aí sim,
Eu decido como é que eu quero que seja o meu mês. Então, que esse mês de julho seja um mês de muitas bênçãos, de muita luz. Sobretudo que seja um mês para que você possa ter essa energia boa, né? Essa energia de Deus, que você receba essa energia de Deus e possa superar todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.